Olá, alunos do sexto, sétimo ano. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente do normal. Nós estamos aqui pessoalmente, ao vivo, digamos assim. Então a nossa será, sim, uma videoaula sobre os conteúdos. Como já foi explicado, que nós iríamos entrar nesse novo conteúdo do quarto bimestre de características dos esportes coletivos futsal, isso para o sexto ano. E o sétimo ano, esportes de invasão, também futsal, ou seja, o grande eixo, o esporte de estudo desse bimestre será o futsal. E aí nós vamos mudando, conhecendo alguns outros esportes coletivos e de invasão durante o decorrer até o final do ano, até o final das nossas aulas. Hoje será feita algumas leituras dos textos do nosso querido livro da Conquista, o livro de professores, como a gente faz, como sempre fazemos nas aulas teóricas. Vou começar lendo sobre a característica, sobre algumas informações dos esportes. Os diversos esportes têm histórias próprias e sofreram transformações ligadas a mudanças pelas quais passaram as sociedades em que eles estavam inseridos. Vamos lá. As práticas esportivas têm relações mais ou menos diretas com a formação de um povo ou de um grupo. Ou seja, a maioria das práticas esportivas, elas dizem muito, elas representam o local que elas foram criadas. Okay? Muitas das vezes tem muita característica regional muito forte daquele povo, ou do povo indígena, ou do povo viking, ou do povo da Grécia Antiga, e assim por diante. Sempre vai ter uma característica marcante daquele povo. Mas o nosso objeto de estudo, o futsal, é um esporte recente. Então ele não tem uma característica forte ligada a uma região ou um povo antigo, como a maioria dos esportes, né? Como a maioria dos esportes são mais antigos. O futsal foi criado tal qual outros esportes, por frequentadores da Associação Cristã de Moços. Guardem bem essa associação, porque logo logo vocês irão entender, já vou explicar no final do vídeo. A ACM é a sigla conhecida. A Associação Cristã de Moços, ela foi responsável pela criação de vários e vários esportes muito conhecidos, como basquete e assim por diante. Então, ela é uma associação que tem uma história muito grande no esporte mundial. É importante compreender os interesses que deram origem aos esportes. Portanto, dentro disso, eu irei, no final dessa aula, solicitar uma pesquisa que estará disponível no Google Sala de Aula. Mas, ainda não vamos entrar nesse contexto, vamos continuar falando sobre o futsal. Existe controvérsia sobre a origem do futsal. Alguns pesquisadores dizem que foi criado na década de 1930 na ACM, né, Associação Cristã de Moços. Sempre que eu falar ACM, será referente a isso. De Montevidéu, capital do Uruguai. Outros acreditam que esse esporte foi desenvolvido na década de 1940 na ACM de São Paulo. Apesar dessa incerteza, podemos afirmar que o futsal foi criado como alternativa para a prática do futebol de campo, sendo adaptado para ambientes internos com a possibilidade de utilizar menos espaço e ser praticado por um número reduzido de jogadores. Ou seja, o futsal, como a gente sabe, ele tem uma característica muito forte do futebol, é muito parecido com o futebol. O futsal é muito usado, como aqui já diz que ele foi usado meio que para complementar, para desenvolver as práticas do futebol de campo. E a gente sabe que muitos clubes, muitos times de futebol utilizam o futsal sempre na base do jogador, ou seja, o jogador é mais novo, começa no futsal, vai desenvolvendo, chega a uma certa idade, aí ele passa para o futebol de campo, ele faz essa transição. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, com a internet como uma ferramenta muito gigantesca para atletas e jogadores se desenvolverem, buscarem clubes, o futsal ele se fortaleceu muito, muito. Muitas das vezes o atleta se vê mais, se vê mais, vê mais oportunidade, vê que é mais proveitoso continuar no futsal, ser um atleta, um jogador de futsal, do que fazer essa transição para o futebol de campo. A mídia tem essa força, o futsal tomou essa força depois de fazer parte de Jogos Pan-Americanos,
buscando estar ali sempre nos Jogos Olímpicos. Então isso fortaleceu muito a modalidade do futsal. Existem vários fatores que podem ter tomado isso, como disse a própria mídia. Ultimamente, ano passado, não, esse ano ocorreu uma série que se chama Vai Pra Cima Fred. O que seria essa série? A série contava a história de um youtuber, né, um jornalista esportivo, um youtuber, que trabalhava com futebol, que falava sobre futebol. E aí ele teve foi uma série gravada que ele começava a ser um jogador de futsal, né, pelo Magnus, que é um clube campeão mundial, um clube de futsal aqui do Brasil, mais precisamente de Sorocaba, da cidade de Sorocaba. E aí esse jogador, que é o Fred, né, conhecido como Fred, ele teve essa chance, ele assinou um contrato com esse time, e aí jogou uma competição, e a série retrata a rotina de treino, como foi essa passagem de youtuber para jogador de futsal, né, uma pessoa totalmente fora do esporte, que só trabalhava com esporte, mas não de praticar, né, não diretamente. E é uma série bem bacana, e essa série teve um impacto muito grande, não só de entretenimento, né, que é uma série muito boa de se assistir, mas também de marketing para a imagem do futsal. Meio que trouxe essa proximidade de um grande público para acompanhar a rotina do futsal. Às vezes a gente acompanha o esporte, a partida, mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores, a rotina de treino que é muito intensa e assim por diante. E acho que foi uma série que deu uma nova roupagem, deu uma nova cara para o futsal brasileiro e para o futsal em geral, porque mostrou a rotina do futsal é igual, algumas mudanças, mas é praticamente igual em todos os lugares. Bom, voltando, vamos lá para onde nós paramos. Nos primeiros anos de sua prática, o futebol de salão, como ficou conhecido, era jogado em quadras de basquete ou salões de baile, né, onde ocorriam aquelas danças. As equipes eram compostas de 5 a 7 jogadores. Hoje em dia já são 5, como a gente conversou na aula passada. Dependendo do local onde fosse praticado, inicialmente foram usadas bolas de couro, preenchidas com serragem ou cortiça granulada. Enfim, era um enchimento dentro da bola. Em razão das suas características físicas, essas bolas quicavam demais e ultrapassavam com frequência os limites da quadra, o que dificultava o jogo. Para quem não sabe, obviamente, as quadras de futsal são muito menores do que os campos de futebol. Então tem um espaço muito limitado, então a bola tem que ser um pouco mais pesada. Com o tempo, a bola teve seu tamanho diminuído e o peso aumentado, como acabei de falar. Por isso, o futebol de salão também passou a ser conhecido como esporte da bola pesada. A partir de 1990, ano que eu nasci, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que também organiza o futebol de campo e passou a reger o esporte, também regeu o futsal, passou a comandar o futsal. Estou olhando aqui para o lado, tá, gente? Só para eu saber até onde eu li. Modificando a nomenclatura para futsal, deixou de ser futebol de salão para ser futsal, e estabelecendo regras a serem seguidas pelos praticantes de todo mundo. A FIFA, após essa data, é a responsável pela organização, a cada 4 anos, da Copa do Mundo de Futsal. A Copa do Mundo de Futsal reúne os melhores países, né, as melhores seleções do mundo para esse campeonato, igual ocorre a Copa do Mundo de Futebol de Campo. Em 1982, primeira Copa do Mundo organizada no Brasil, onde sim, o Brasil foi o primeiro campeão. Nesse formato, né, haviam campeonatos mundiais antes, mas após a FIFA falar, ó, eu vou organizar, aí sim começou a contar de forma mais oficial, digamos assim. Em 1985, na Espanha, o Brasil foi campeão de novo. Em 1988, na Austrália, o Paraguai foi campeão. 1989, na Holanda, o Brasil foi tricampeão. E aí o Brasil fez uma sequência de títulos. 1989 na Holanda, 1992 em Hong Kong, na China, e 1996 na Espanha. Aí a Espanha quebrou essa sequência em 2000, sendo campeão na Guatemala. 2004 em Taipei, a Espanha foi campeã na China, né, em Taipei, na China. 2008, o Brasil foi campeão em casa, jogando no Brasil.
2012 na Tailândia, Brasil campeão de novo. 2016 na Colômbia, a Argentina foi campeã. E teria em 2020 na Lituânia, porém sabemos o que ocorreu com essa pandemia do coronavírus. Então, ainda não ocorreu esse campeonato mundial, a Copa Mundial do Futsal, a Copa do Mundo, né, de futsal, como é conhecida. A supremacia do Brasil no futsal é evidente, né, a vantagem que o Brasil tem. O Brasil, sim, é o maior país do futsal da história, assim como no futebol. Sendo ele o principal responsável pela sua expansão e organização. Ou seja, o Brasil é o maior país do futsal, o maior produtor de jogadores, revela muitos jogadores do futsal. Porque toda escola tem uma quadra, toda escola tem no mínimo muitos alunos, muitos. E mesmo que o aluno não vire um jogador de futsal, ele já jogou futsal, e mesmo que ele vire um jogador de futebol, ele passou pelo futsal. A maioria dos grandes jogadores passaram pelo futsal, como o Neymar, como o Ronaldo Fenômeno, como o Lionel Messi, o Ronaldinho Gaúcho e assim por diante. Aqui. A principal causa é a ligação do futsal com o interesse nacional por esportes que utilizam a rebatida com os pés. Esportes que usam os pés no Brasil, eles fazem um enorme sucesso. Futebol, agora o fute-mesa, o tecbol, que é uma modalidade parecida com o fute-mesa, e assim por diante. Colocou futebol de areia, né, que é o beach soccer. Esportes que têm práticas com os pés, eles têm uma grande chance de fazerem um sucesso no Brasil. É o esporte mais praticado nas escolas brasileiras, é o futsal. Isso acho que não é nem necessário uma pesquisa. Isso é uma coisa muito óbvia, que é o esporte mais praticado nas escolas brasileiras. Alguns fatores contribuem para a popularização do futsal no Brasil. Entre eles, o fato de a bola ser um dos primeiros brinquedos com que a criança tem contato. Assim, desde cedo, os indivíduos têm a chance de desenvolver os fundamentos desse esporte. Chute, passe, condução, drible e assim por diante. Além disso, o futsal pode ser praticado no pátio, em quadras improvisadas, não exigindo equipamentos sofisticados, como a gente sabe, se for em qualquer rua, num domingo à tarde, no sábado à tarde. Agora, nem tanto, devido à pandemia, mas em tempos normais, a gente sempre vai ver alguém jogando futsal, né, o futebol, enfim, na rua, com gol feito por chinelo, feito por cone, feito por caixote de feira, enfim, sempre de uma forma improvisada. O futsal, ele não requer muita coisa. Você precisa ter uma bola e ali formar as traves com alguma coisa e tá garantido o fute. Principais regras do futsal. Atualmente, o futsal é praticado por 5 jogadores, sendo um deles obrigatoriamente o goleiro. O que acontece é que existe um goleiro linha. Muitas das vezes, quando o time está perdendo, não é sempre, não é obrigado também. Eles tiram o goleiro e colocam um goleiro linha. O goleiro linha, ele é muito... ele é como se fosse um jogador da linha, como a gente já explicou, o pivô, o fixo, o ala, e assim por diante. Porém, ele fica como goleiro. Ele pega a bola, ele sai do gol e vai armando a jogada. Toca, chuta e assim por diante. O risco é o time pegar a bola e fazer o gol, porque ele vai estar fora. Mas é uma chance de ficar com 6 jogadores no ataque, com 5 jogadores no ataque. Vamos lá. Os jogadores de linha podem utilizar quase todas as partes do corpo para tocar a bola, com exceção dos braços e das mãos. O goleiro pode tocá-la com qualquer parte do corpo, desde que dentro da área. Fora dela, não pode tocar a bola com os braços ou com as mãos. Uma partida oficial é disputada em 2 tempos de 20 minutos, cronometrados, com intervalo de até 15 minutos entre os tempos. 20 minutos, aí para 15 e mais 20. A quadra pode ter medidas variando de 30 metros a 38 metros, a 42 metros de comprimento e de 20 a 25 metros de largura. Durante o jogo, quando a bola ultrapassa uma das linhas laterais ou de meta, que é a linha de fundo, podem ser feitas as seguintes reposições: arremesso de meta, realizado com as mãos pelo goleiro, quando a bola sai pelos fundos, ao lado da trave. Ou tiro lateral e tiro de canto, realizado com os pés por qualquer jogador, quando a bola sai nas linhas laterais. Fundamentos do futsal. Para praticar o futsal, é necessário dominar alguns fundamentos específicos do esporte.
Por isso é preciso vivenciar algum deles com vocês, né? É preciso que a gente vivencie, como condução de bola, passe, domínio e chutes a gol. É importante lembrar que, quanto mais domínio dos fundamentos, maiores são as chances de praticar o esporte, o que permite o máximo proveito das possibilidades de satisfação e integração proporcionadas por essa modalidade. Então, quanto mais você dominar os fundamentos, mais você vai gostar, vai querer jogar o futsal, e isso em todos os esportes. Quanto mais você souber, mais você joga e mais você quer jogar. Condução da bola. A condução é um dos fundamentos técnicos mais importantes do futsal, sendo definida como a ação de se deslocar pelo espaço da quadra com a bola próxima do pé. Ou seja, nós iremos treinar isso na prática, mas quanto mais a bola... Deixa eu achar uma bola. Digamos que isso daqui é a bola. Quanto mais próxima do pé a bola tiver, melhor será o desempenho do jogador. Quanto mais longe a bola for conduzida, pode dar certo? Pode dar certo, mas aí fica muito mais difícil e fica mais fácil do jogador, aqui é o jogador adversário, tá? Do jogador adversário roubar a bola. Se a bola está próxima do pé, a possibilidade de drible é mais fácil e de continuar com a bola no pé é mais fácil. Pode ser classificada quanto à sua trajetória e sua execução. Trajetória reta ou driblando, enfim, isso conforme o que o jogador fizer na jogada. Ou também o jogador, no futsal é muito comum o jogador conduzir a bola com a sola do pé. Isso também veremos na prática, mas que é muito raro, não tanto, mas às vezes acontece, mas é mais raro de acontecer no futebol de campo. No futsal acontece mais, o jogador pisando sempre na bola, dominando a bola com a sola do pé, com a sola da chuteira, né? Ou do calçado de salão. Passe e domínio da bola. O passe pode ser entendido como a ação de entregar a bola diretamente a um companheiro de equipe, ou lançá-la em um espaço vazio da quadra, para que seja alcançada por um segundo companheiro, ou seja, toque da bola para um outro companheiro, ou um lançamento para que o companheiro corra atrás da bola e aí sim domine a bola. Já o domínio, também chamado de recepção, que foi o que eu falei, bola aqui, não, dominou. É caracterizado pela ação de receber a bola e deixá-la sob controle junto ao próprio corpo. Um bom domínio da bola garante ao jogador boas chances de seguir com o jogo, conduzindo, passando, driblando ou chutando a bola ao gol. Os tipos de domínio dependem da trajetória da bola, após a realização de um passe, podendo ser domínio rasteiro, quando a bola é tocada rasteira, domínio rasteiro aqui. A meia altura, executado com os pés ou com as coxas, tudo isso nós vamos treinar, tá? Só primeiro estou passando a parte teórica. Parabólico, executado com a cabeça, com o peito, com as coxas ou com o pé. A bola vem no alto, eu domino aqui. A bola vem no alto, eu domino aqui. Ou a bola vem no alto, eu domino na coxa. Ou a bola vem no alto e eu domino com o pé também. O que requer treino e habilidade, obviamente, não é tão fácil assim ser feito de forma rápida. E o domínio alto, que eu já disse, executado com a cabeça ou com o peito. E por último, chute a gol. É a ação de golpear ou dar impulsão à bola com um dos pés, objetivando marcar um gol. O chute e o passe têm grandes semelhanças em relação à execução. O que os diferencia principalmente é a força e a intenção. Você pode dar um passe de cabeça, você pode dar um chute de cabeça. No passe é preciso chutar a bola com força suficiente para o domínio do companheiro. No chute a gol, a bola deve ser projetada com força e precisão necessárias para longe do alcance do adversário. Ou seja, no passe você não dá com toda a força, depende da distância, né? Por seu companheiro, o chute é com força, para fazer um gol, enfim, varia muito do tipo da jogada, ok? Bom, queridos, a teoria agora é essa. O que eu irei passar é umas perguntas, uma atividade sobre a ACM, Associação Cristã dos Moços. Associação responsável pela criação de vários esportes. Então, essa atividade já vai estar disponível no Google Sala de Aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica, falando um pouco mais sobre o esporte, sobre sua história. Iremos fazer a prática, provavelmente na próxima aula irei avisar vocês. Belezinha? Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.